Graça e paz, meus irmãos. Bom dia a todos. Mais um dia na casa do Senhor, mais um domingo, mais uma semana que se inicia. E estamos passando, irmãos, por essa dificuldade, dando glória ao Senhor, porque Ele é bom e é merecedor de toda a honra e toda a glória. Quero externar aqui os meus cumprimentos aos meus irmãos da Igreja Batista na comunidade do Chier. Quero aqui deixar o meu forte abraço a cada um de vocês. Quero estender também esses cumprimentos aos congregados da nossa igreja, aqueles que sempre nos visitam, que sempre estão conosco, e também aqueles que ainda não congregam em nenhuma congregação, aqueles que ainda não são cristãos, não têm o costume de vir à casa do Senhor. A vocês quero deixar também os meus sinceros cumprimentos. Um forte abraço a todos vocês. Irmãos, graças a Deus, mais uma vez estamos reunidos pela sua graça, pela sua misericórdia, mesmo que não fisicamente, mas em espírito e através da internet. Hoje eu gostaria de estudar com os irmãos sobre um dos homens mais importantes da Bíblia Sagrada, né? Um dos líderes, estudiosos dizem que ele foi um dos líderes mais importantes para o cristianismo, para a expansão da palavra de Deus. Esse homem que vamos falar hoje tem como o seu nome o apóstolo Paulo, conhecido como o apóstolo dos gentios. Abram as suas Bíblias comigo para lermos um texto, para basearmos a nossa aula de hoje. A primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 15, e o versículo 9 da palavra do Senhor. Enquanto vocês estão abrindo a sua Bíblia, chame aí os seus parentes, familiares, compartilhem aí nas suas redes sociais, para que o máximo de pessoas possam ser alcançadas, irmãos, por essa palavra, pela palavra de Deus. Então acorde aí aquele que está dormindo, chame aquele que está lá na cozinha fazendo uma coisa ou outra, por esse momento, para que nós possamos ser alcançados pela palavra de Deus nesta manhã. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 9, o apóstolo diz assim: porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Orem comigo. Soberano Deus, Pai eterno, Senhor, eu te agradeço, Pai, por esse momento, Senhor. Momento esse que é especial, Senhor, pois se trata de ouvirmos a Tua palavra e aprendermos com ela, Senhor. Querido Deus, eu te peço, Senhor, que use-me como Teu instrumento, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, Pai, ele seja o real professor, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, coloque em Tuas mãos, Pai. Fala conosco, Senhor. Nos instrui em Tua palavra, Pai, e revela, Senhor, a nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, queridos irmãos, nesse texto nós vemos o apóstolo Paulo dizer que ele é o menor dos apóstolos. E dizer que ele não é nem digno de ser chamado apóstolo de Cristo. Mas antes de entrarmos, irmão, de entrarmos no assunto mesmo da aula de hoje, eu quero mostrar aos irmãos que sempre foi o propósito de Deus que o evangelho não ficasse restrito apenas aos judeus. Sempre foi o propósito de Deus que o evangelho chegasse a todas as nações e que todo homem na face da terra
viesse a conhecer esse evangelho, se converter dos seus maus caminhos e se entregar a Jesus Cristo, para que assim todo homem pudesse ser salvo da condenação do pecado. No livro do Gênesis, no capítulo 17, no versículo 4, o Senhor diz a Abraão que ele seria o pai de multidões de nações. Mas vamos entender, as multidões de nações que Deus está falando a Abraão, trata-se apenas das pessoas que viriam a crer nele, que viriam a ter fé em Deus. Essas nações, Deus não está dizendo que todas as nações do mundo seriam filhas de Abraão, não. Deus está dizendo que todo aquele que tiver fé em Deus, esteja onde estiver no mundo todo, seja de qual for a sua etnia, esse sim será um filho de Abraão. Então Deus já está revelando a Abraão que muitas outras nações viriam a crer nele. E assim, Abraão seria o pai da fé dessas nações. Daí nós já conseguimos entender que Deus, desde o início, tinha o propósito de alcançar todas as nações com o evangelho do seu Filho, que viria posteriormente. No evangelho escrito por Mateus, no capítulo de número 28 e o versículo de número 19, Jesus diz assim: portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, nós já vemos o nosso Cristo revelar aos seus discípulos que eles deveriam pregar, deveriam ensinar esse evangelho a todas as nações. Aí entendemos que a vontade de Jesus não era que o evangelho ficasse contrito, ficasse preso apenas no continente asiático, apenas em Israel e nas cidades circunvizinhas. Entendemos que a vontade do Senhor é que esse evangelho, é que a sua palavra, é que o seu sacrifício viesse a alcançar a todos os povos, todas as nações. Mas como o evangelho de Cristo saiu do continente asiático? Como ele saiu de Israel, das cidades circunvizinhas? Como ele ganhou o mundo inteiro? Alguns homens foram fundamentais para que o evangelho de Cristo chegasse ao continente americano e aos demais continentes. E um desses homens, e há quem diga que foi o homem principal para que isso pudesse acontecer, foi esse apóstolo aqui. O homem que é chamado entre os estudiosos de apóstolo dos gentios. E a palavra gentil, irmãos, ela se refere a uma nação que não é israelita. Todos que não são israelitas são chamados de gentios. Então Paulo, o apóstolo Paulo, ele agora, tendo tido uma revelação do Senhor, ele agora passa a olhar para o povo gentio, para os povos ao redor. O apóstolo Paulo entendia que o evangelho de Jesus tinha que ser pregado não só em Jerusalém, não só em Samaria, não só na Judéia, mas em todas as nações, para que o nome de Cristo viesse a ser conhecido por todos os homens. Mas, irmãos, esse apóstolo, ele não foi sempre um homem de Deus. Ele não foi sempre um homem que era voltado a
atender e cumprir as vontades de Cristo. Vamos entender um pouco sobre esse homem. Paulo, que anteriormente, irmãos, era chamado de Saulo, morava em uma cidade chamada Tarso. Daí o motivo dele se chamar Saulo de Tarso. Essa cidade de Tarso, ela ficava na província da Cilícia. Essa cidade, irmãos, ela ficava ali no nordeste do mar Mediterrâneo. Estudiosos dizem que essa cidade era uma cidade muito importante, irmãos. Ela era uma pequena cidade grega romana. Daí nós podemos entender quando Paulo ele revela que também é um cidadão romano, mesmo ele sendo israelita da tribo de Benjamim e circuncidado ao 8º dia, como ele revela em uma das suas cartas. Aí nós entendemos que mesmo ele sendo israelita, ele também é um cidadão romano, porque ele morava em uma cidade grego-romana. Mas isso não bastava, irmãos. O motivo de apenas morar em uma cidade romana não bastava para uma pessoa conseguir ter a cidadania romana. Estudiosos dizem que naquela época, metade da população romana não tinha a cidadania romana. A Bíblia diz, irmãos, o apóstolo Paulo diz, que escrevendo em uma de suas cartas, que o direito à cidadania, ele era muitas vezes comprado por um valor muito figurativo, irmãos. Era um preço muito caro pela cidadania. Isso se diz naquela vez que Paulo estava sendo açoitado em Roma, e ele usa da sua cidadania, dizendo: como vocês açoitam um cidadão romano na frente do povo? O soldado que estava com ele, que ali se tratava de um comandante, disse: eu demorei muito tempo para juntar o valor, para ter o valor para comprar a minha cidadania. E o apóstolo Paulo disse a ele: pois eu a tenho por direito de nascimento. Fontes de estudos revelam, irmãos, que o pai do apóstolo Paulo conseguiu a cidadania romana por prestar alguns serviços a Roma. Então nós vemos que o apóstolo Paulo era israelita, a sua família era da tribo de Benjamim, porém eles eram cidadãos romanos. Mas veja, o apóstolo Paulo, irmãos, esse apóstolo que há tempos depois entregou a sua vida pelo Evangelho de Jesus, ele era um homem severo na lei mosaica. O apóstolo Paulo fala em Atos dos Apóstolos, no capítulo 23 e no versículo 6. Abram aí a sua Bíblia comigo. Atos dos Apóstolos, capítulo 23 e versículo 6. Neste texto, o apóstolo vai dizer que ele era fariseu, filho de fariseu. Em outra ocasião, o apóstolo Paulo diz que na lei ele era irrepreensível. Leiam comigo, Atos dos Apóstolos 23 e 6. E Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, clamou no conselho. Isso era quando Paulo estava sendo interrogado pelo sinédrio ali. Varões, irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. No tocante à esperança e ressurreição dos mortos sou julgado. Observe, Paulo, ele era um fariseu, ele fazia parte do sinédrio. Ele fazia parte da liderança religiosa do país. Ao julgar, irmãos, que o apóstolo Paulo havia sido ensinado na lei por um dos
maiores líderes religiosos, um dos maiores professores que aquele tempo já teve. O seu nome era Gamaliel. Esse professor de Paulo era respeitadíssimo. Tanto é que o apóstolo Paulo, ele diz que foi ensinado aos pés de Gamaliel. Não se sabe, irmãos, se o apóstolo Paulo foi sair de Tarso, a sua cidade, quando era muito pequeno, uma criancinha, ou se ele veio para Jerusalém ainda na sua adolescência e começou a estudar com Gamaliel. Não se sabe. Só se sabe que o apóstolo Paulo foi instruído por ele durante muitos e muitos anos. Mas vejam, o apóstolo Paulo, irmãos, ele era tão devoto à lei mosaica, por que não dizer ao farisaísmo, que ele, irmãos, entendia que o evangelho de Cristo era uma ameaça ao povo. Ele entendia que tinha que perseguir os cristãos, que tinha que perseguir aqueles que pronunciavam o nome de Jesus. Ele julgava, irmãos, estar fazendo um serviço a Deus. Ele entendia que os cristãos, que o cristianismo era uma seita que não deveria existir. O apóstolo Paulo, irmãos, no capítulo 26, ainda de Atos dos Apóstolos, abra sua Bíblia comigo. Vamos manusear bastante a palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, e o versículo de número 10, está escrito assim: E o que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido o poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. Quando os cristãos eram presos, irmãos, que havia aquele julgamento, Paulo era o primeiro a julgar a favor da morte deles. Ou seja, Paulo, irmãos, ele era um dos inimigos número 1 da igreja de Cristo naquela época. No capítulo 9, irmãos, de Atos dos Apóstolos, no versículo 1, abra também a sua Bíblia comigo aí. Capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, no versículo 1, Lucas vai deixar bem claro. Lucas vai deixar bem claro as intenções do apóstolo Paulo. Lucas vai deixar bem claro que no seu coração o apóstolo Paulo não havia outro sentimento a não ser o de matar os cristãos. Veja o que está escrito. E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Glória a Deus. Vou deixar aqui, irmãos, para que vocês, para os irmãos que vêm chegando agora, possam tomar um rumo na nossa aula. Eu vou deixar para vocês aqui escrito o texto que eu usei como texto base para a nossa aula de hoje. Que ele se encontra em 2 Coríntios, capítulo 15, e versículo de número 9. 2 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 9. Esse foi o nosso texto base. Irmãos, vamos continuando. A Bíblia mostra, Lucas mostra, escrevendo em Atos dos Apóstolos, que o apóstolo Paulo, ele tinha em seu coração um sentimento puro de maldade e crueldade contra os cristãos, contra aqueles que proclamavam a palavra de Cristo e confessavam o nome do Senhor Jesus.
No versículo 2, ainda do capítulo 9, nós vemos que ele pede cartas ao sumo sacerdote para as sinagogas de Damasco. Ele faz isso, irmãos, no intuito de encontrar ali em Damasco os cristãos que ali estavam, para assim prendê-los e até matá-los. Porém, irmãos, é aí que nós vemos a misericórdia do nosso Cristo. Porque, vejam, a partir desse momento, irmãos, quando Paulo, ele pega alguns soldados e vai de rumo a Damasco, irmãos, com cartas autorizando a ele prender cristãos, sendo eles mulheres, sendo eles crianças, homens, idosos, não importava a idade. Se confessasse o nome de Jesus, seria preso e até morto. Nesse momento, irmãos, no capítulo 9, Lucas, ele nos revela que o perseguidor principal, o perseguidor número 1 da igreja de Cristo, agora ele vai passar a ser perseguido. Agora ele vai passar a ser perseguido. Primeira Coríntios, irmãos, me desculpem. Eu errei aqui. O texto básico foi em 1 Coríntios, irmãos. Perdão, de todo meu coração. Lucas agora, ele vai nos trazer o momento em que esse homem que respirava ameaças e morte, ele se encontra com o autor do Evangelho, com o dono do Evangelho. Vejam, no versículo 3, Lucas escreve assim: indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Então nós vemos, irmãos, o momento exato em que Jesus Cristo, por sua infinita misericórdia e bondade, tem um encontro com Paulo, que ainda se chamava Saulo. Naquele momento, aquele que perseguia a igreja com tanto âmbito, com tanta voracidade, irmãos, ele cai em terra. Mas veja como Paulo se expressa, irmãos. A Bíblia diz assim: e ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? Observe, irmãos, que o tratamento dele para com Jesus agora muda. Imediatamente o seu tratamento agora é outro. Ele agora não tinha mais aquele sentimento de raiva e crueldade para com os cristãos. Agora ele se refere a Jesus como Senhor. Senhor, que queres que eu faça? E o Senhor o instrui a ir até a cidade e esperar lá que um homem, um servo de Deus, o encontraria. E ali ele ficaria sabendo como deveria proceder. Lucas ainda vai nos dizendo, irmãos, que o Senhor se encontra com Ananias, um dos seus servos, e diz a ele o que ele deveria fazer. Vai até tal rua, você vai encontrar lá um homem chamado Saulo.
Ananias, irmãos, ele fica com medo de ir encontrar Saulo e diz ao Senhor: mas Senhor, não é esse aquele que matava os cristãos? Não é esse aquele que perseguia o nosso povo, Senhor? E o Senhor Jesus disse: vai até ele, porque ele é para mim um vaso escolhido. Glória a Deus. A Bíblia diz, irmãos, no capítulo ainda 9, a partir do versículo 17, que Ananias chega até a casa, ora sobre o apóstolo Paulo, coloca sua mão sobre o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, que a partir daquele episódio, a partir daquele momento do encontro de Jesus, havia ficado cego, volta a enxergar. E é batizado por Ananias em nome de Jesus. A partir daí, irmãos, tudo muda. Aquele que perseguia, a partir daí, irmãos, vai começar a ser perseguido por amor ao Evangelho de Cristo. A Bíblia diz, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele vai a Damasco, irmãos, e no local onde ele ia prender os irmãos, no local onde ele ia matar muitos cristãos, ele começa a pregar. Glória a Deus. Ele começa a pregar o Evangelho de Cristo. Os irmãos que estão em Damasco ficam atônitos. Eles ficam maravilhados, dizendo: não era esse que veio para cá no intuito de prender aqueles que pronunciassem esse nome? Imediatamente, irmãos, o apóstolo Paulo se lançou ao Evangelho, entregou a sua vida pelo Evangelho de Cristo. Nós vamos ver, irmãos, posteriormente, que o apóstolo Paulo, ele já começa a ser perseguido em Damasco. O governador, irmãos, dos damascenos naquela época, começa a vigiar, a fim de prender, irmãos, o apóstolo Paulo. Você vai ver isso, irmãos, em 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 32 e 33. O apóstolo Paulo agora, ele passa a ser perseguido por amor à palavra do Senhor, por amor ao Senhor Jesus Cristo. Vejam, irmãos, que a partir desse momento há uma transformação na vida do apóstolo Paulo. Mais na frente, irmãos, ele entendendo isso, ele diz que Jesus, quando chega, transforma um homem em uma nova criatura. Ele está falando isso, irmãos, por experiência própria. Ele havia passado por isso. Ele veio no caminho para Damasco, irmãos, com seu coração corrompido pela maldade. Ele veio cheio de crueldade, irmãos. E a partir daquele encontro com Jesus, a partir daquele momento, o seu coração foi transformado, irmãos. E ele agora estava disposto a ser preso e a morrer pelo Evangelho de Cristo. Posteriormente, irmãos, esse mesmo apóstolo, ele vai dizer que o morrer é ganho. Ele vai dizer que o viver para ele é Cristo e o morrer é ganho. Ele vai dizer que se morrer ele está lucrando. Vocês entendem, irmãos, como Deus pode transformar o ser humano? Como Jesus Cristo transforma aqueles que realmente entendem quem Ele é? Porque eu vejo, irmãos, o apóstolo Paulo reconhecendo
o senhorio de Jesus. Realmente ele entende quem é Jesus. Porque ele diz Senhor. Outrora ele estava perseguindo, irmãos. E nesse momento ele diz Senhor, o que queres que eu faça? Quando o homem realmente entende, irmãos, a sua posição e entende quem é Jesus realmente, há uma transformação, irmãos, em sua vida. O apóstolo Paulo, irmãos, que era tão instruído, ele falava o aramaico, ele falava o grego, ele falava várias línguas, irmãos. Um homem totalmente instruído. Você vai ver isso porque mais na frente o apóstolo Paulo vai dizer que todo o seu conhecimento, todo o conhecimento adquirido, irmãos, ao longo do tempo, ele diz que o considera como esterco para poder começar a entender a Cristo. Então ele despreza tudo aquilo que aprendeu, irmãos. Ele entende que toda a ciência do mundo não é nada comparado à ciência de Cristo. Comparado à ciência do Deus vivo. O salmista, ele declara que tal ciência, ele diz assim, tal ciência para mim é maravilhosíssima, que eu não consigo acompanhar. Se tratando da ciência de Deus. Então, irmãos, o apóstolo Paulo, mesmo conhecedor como ele era, um estudioso, ele agora pega tudo o que ele adquiriu e descarta, irmãos, para aprender a verdade do Evangelho. A Bíblia diz, irmãos, que depois que o apóstolo Paulo ele chega em Damasco, começa a pregar, que tentam prender ao apóstolo Paulo, que ele mesmo diz que os irmãos o ajudam, acharam uma brecha na muralha e o desceram pelo um cesto para livrarem a sua vida. E ele vai a Jerusalém, irmãos, no intuito de encontrar os apóstolos. Porém, irmãos, ele fica ali poucos dias. A Bíblia diz que ele fica ali por 15 dias. Só consegue encontrar ao apóstolo Pedro e ver bem rápido a Tiago, irmão de Jesus. Veja, o apóstolo Paulo, quando chega em Jerusalém, ele começa a conversar com os apóstolos que ali foram vistos por ele, né? Pedro e rapidamente Tiago, irmão do Senhor Jesus. Mas, porém, irmãos, os judeus também queriam matá-lo. Queriam tirar a sua vida. Ao ponto de os cristãos ali pegarem Paulo e o despedirem rapidamente. Mas a Bíblia revela, irmãos, que os irmãos que estavam na Judéia, ainda que não puderam ter contato com Paulo, regozijavam-se com a notícia de que Paulo, de que o perseguidor agora pregava o Evangelho, agora confessava a mesma fé e eles glorificavam a Deus. A Bíblia diz, irmãos, que o apóstolo Paulo foi mandado novamente à sua terra natal, a cidade de Tarso. E ele fica por ali mais ou menos uns 10 anos. Esses 10 anos, irmãos, não há registro do que aconteceu nesse período na cidade de Tarso. Estudiosos chamam esse período de período silencioso do ministério do apóstolo Paulo. Apesar de outros estudiosos entenderem que nesse período o apóstolo Paulo também talvez ele tenha construído algumas igrejas em Tarsos. Ele talvez devia ter pregado o Evangelho, ele ali nos bastidores pregou o Evangelho, conseguiu criar algumas igrejas, não há registro disso, mas estudiosos acreditam nisso. Ele passando ali os 10 anos, ele começa, irmãos, o seu ministério.
na verdade, agora o ministério voltado para os gentios. A Bíblia diz que em certa ocasião, o apóstolo Paulo, ele se encontra com Barnabé, que o sauda com muito carinho e amor. O leva aos irmãos em Jerusalém que oram por ele, que ficam com ele ali por algum tempo. E logo depois, irmãos, quando esses irmãos estavam reunidos, orando e jejuando, o Senhor aparece a eles e diz: separa Barnabé e Paulo para uma obra que eu tenho consagrado eles. E é aí que começa, irmãos, o ministério de Paulo voltado para os gentios. É aí que o apóstolo dos gentios, ele aparece, irmãos, na história bíblica. Paulo, irmãos, ele fez várias viagens missionárias. A primeira viagem missionária, nós vamos encontrá-la, irmãos, ainda no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, irmãos, a partir do primeiro versículo. Nessa viagem, o apóstolo Paulo, ele foi a vários lugares. Ele viajou por várias ilhas, irmãos, pregando o evangelho. O apóstolo Paulo e Barnabé, eles chegaram à ilha de Chipre. Chegaram lá, passaram rapidamente, irmãos, falaram do evangelho. De lá eles passaram para Salamina e também pregaram o evangelho naquela ilha. De Salaminas eles foram para Pafos. De Pafos, irmãos, eles foram para Panfilha. E por fim, chegaram a Antioquia. Todas essas cidades, irmãos, que foram, como eu posso dizer, que foram presenteadas, irmãos, com o Evangelho de Cristo, elas, nas suas cidades, cristãos ficaram, irmãos. Igrejas foram fundadas. Nós vemos isso, que na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, que dessa vez ele foi tendo a companhia apenas de Silas, ou Silvano, como é conhecido na Bíblia, porque ele e Barnabé tiveram uma pequena desavença por causa de João Marcos, que foi com ele nessa primeira viagem, foi com eles, mas ao longo da viagem ele abandonou eles e voltou a Jerusalém. Então o apóstolo Paulo, quando sugeriu a Barnabé que eles deveriam voltar para ver os irmãos que havia ficado nas cidades Chipre, Salamina, Pafos, Barnabé queria levar Marcos novamente com eles. E o apóstolo Paulo, ele meio que fica não muito entusiasmado com essa ideia e diz: mas por que nós vamos levar aquele que visivelmente não quer estar conosco? E por causa desse desentendimento, eles decidem se separar. Barnabé fica com João Marcos e vai em outro destino. Paulo, porém, escolhe a Silas e segue novamente para visitar os irmãos. Ou seja, para ver como estavam os servos do Senhor naquelas cidades. Aí, irmãos, nós entendemos como o Evangelho de Cristo chegou até nós. Por quê? A Bíblia diz, irmãos, no capítulo 4 do Evangelho de João, isso é um exemplo claro, que Jesus, quando prega para aquela mulher samaritana, Jesus, ele tem aquele encontro, irmãos, tão amoroso e tão maravilhoso com aquela mulher, quando ele fala sobre a água, quando ele fala que daria a ela uma água diferente daquela água que ela estava tirando no poço. Era uma água que faria com que ela nunca mais tivesse sede. Claro que ele estava falando, irmão, na esfera espiritual. Aquela mulher, irmãos, a Bíblia diz que ela vai à sua cidade, ao seu povo samaritano, e ela conta o que aconteceu. E essa notícia, irmão, se espalha por toda a Samaria. E a Bíblia diz que muitos samaritanos creram em Jesus. Então é assim, irmãos, que funciona o Evangelho de Cristo.
O apóstolo Paulo fez essas diversas viagens missionárias, pregou o evangelho, conseguiu converter as pessoas, claro que apenas como um instrumento nas mãos do Espírito Santo, porque é o Espírito, a Bíblia diz, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Claro que ele apenas como um instrumento do Espírito Santo, irmãos, conseguiu converter vários irmãos naquelas cidades, fazendo com que assim, irmãos, os irmãos espalhassem o Evangelho de Cristo, fazendo com que assim os irmãos passassem adiante tudo aquilo que ele os havia ensinado. É assim que funcionava. A estratégia era essa, irmãos, para fazer expandir o Evangelho de Cristo. E isso nos foi passado pelo próprio Cristo. A Bíblia diz, irmãos, que quando Jesus ele liberta o endemoniado gadareno, vocês lembram dele? Um homem que vivia atormentado, irmãos. Um homem que vivia a se ferir. Um homem que habitava entre os sepulcros. Esse homem se encontra com Jesus. A Bíblia diz que quando Jesus pisa na cidade de Gadara, esse homem, possesso por uma legião, vai ao encontro de Jesus. Chega lá e diz: o que temos nós contigo? E Jesus liberta aquele homem. E aquele homem, a partir daquele momento, irmãos, quer seguir a Jesus. Ele diz: não, Senhor, deixa eu ir contigo. E vocês lembram o que Jesus falou para ele? Não. Volta para a tua casa e conta o que o Senhor fez com você. O que o Senhor Deus fez para você. Vai lá contar. Ou seja, essa era a estratégia principal do Evangelho. O apóstolo Paulo, irmãos, em diversas vezes, que foi em várias e várias cidades, irmãos, que pessoas novas se convertiam, essa era a instrução. Passe adiante o que eu ensinei a vocês. Contem. Falem sobre o Cristo que morreu lá em Jerusalém. Falem sobre um homem inocente que entregou a sua própria vida por milhares e milhares de culpados. E foi por esse motivo, irmãos, foi por esse homem que o apóstolo Paulo entregou a sua própria vida, irmãos. Nós vemos ao longo de suas cartas, irmãos, o apóstolo Paulo, ele escreveu 13 cartas que se encontram na Bíblia Sagrada, ou melhor, 13 epístolas, né, que é conhecida pelos estudiosos como epístolas paulinas. Ele escreveu 13, irmãos, e em várias dessas cartas, ele declara, irmãos, os danos causados a ele, os danos sofridos por ele, por amor ao Evangelho. Há um que os irmãos bem conhecem, irmãos, que no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, que fala sobre quando ele foi preso, ele e Silas, simplesmente por libertar uma mulher que estava possessa de um espírito de adivinhação. A Bíblia diz que eles foram até essa cidade e chegando lá, essa mulher ficava seguindo ele, dizendo: eis aí, verdadeiros servos de Deus Altíssimo. E isso incomodou a Paulo, porque pelo Espírito ele conseguiu perceber que não era aquela mulher que falava isso com frequência. Então ele expulsou aquele espírito imundo que habitava aquela mulher. E por consequência disso, eles foram presos, irmãos. Eles foram açoitados com vara. Eles ficaram presos no cárcere. Aí é quando acontece um milagre, irmãos, que é conhecido entre todos os cristãos. Que é quando eles estão presos, irmãos, e perto da meia-noite, eles começam a orar e a cantar. E a Bíblia diz que veio algo como um terremoto. E as grades, irmãos, as cadeias desabam. Eles são libertos, irmãos, das suas cadeias. Porém, até nesse momento, irmãos, o apóstolo Paulo consegue
converter alguém ao Senhor Jesus. Claro que, como disse, irmãos, sendo usado, sendo apenas um instrumento. E nós temos que entender que o homem, ele não é capaz, irmãos, ele não tem capacidade para fazer tal coisa, para fazer um homem que outrora era ruim, era mau, transformar-se, irmãos, em uma pessoa melhor. O homem não tem essa capacidade, apenas o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que nessa ocasião, o carcereiro, vendo que todos os presos estavam soltos, ele tenta matar-se. Mas o apóstolo Paulo salta de dentro da prisão e diz: ei, não te faças tal mal, estamos todos aqui. E ele vê, irmãos, o carcereiro vê que aquilo ali não era normal, que algo sobrenatural aconteceu, que ele diz: o que é que eu posso fazer para ser salvo? O que posso fazer para conseguir ser salvo? O apóstolo Paulo disse: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Irmãos, esse apóstolo que, como já vimos, irmãos, outrora perseguia com muita firmeza, irmãos, e com muita crueldade os cristãos, ele agora, irmãos, doa a sua vida por amor a esse evangelho. O apóstolo Paulo conta em suas cartas, irmãos, que ele já havia enfrentado feras, naufrágios, diversas vezes já havia sido açoitado por amor ao evangelho de Cristo. E isso, irmãos, é o que eu paro para ver, irmãos, e vejo que o evangelho de Cristo, o puro evangelho, irmãos, ele pode libertar um viciado nas drogas. Ele pode libertar, irmãos, um homem que se encontra na cadeia, um homem que se encontra em atos ilícitos horríveis. Eu vejo isso, irmãos, porque um homem que outrora era tão firme, tão fundamentado em seus propósitos, como o apóstolo Paulo diz que ele era, na lei, irrepreensível, irmãos. Ele era um homem firme em seus propósitos. Não é fácil, irmãos, nós mudarmos a opinião de alguém que está fundamentado em suas teses. Não é fácil. Mas o evangelho de Cristo tem esse poder. Ele diz, o apóstolo Paulo diz que quando o evangelho entra na vida da pessoa, as coisas velhas passam e tudo se faz novo, irmãos. É o que eu consigo ver, irmãos, nesse evangelho. É o que eu consigo entender, irmãos, na vida desse homem. Como na vida de muitos outros homens, irmãos, que hoje, até no nosso tempo, irmãos, que nós conhecemos, que viviam uma vida degradante. Mas hoje, irmãos, confessam a Jesus e vivem realmente o evangelho. O apóstolo Paulo, irmãos, que foi morto pelo evangelho de Cristo, como os irmãos bem sabem disso, o apóstolo Paulo, ele foi decapitado em Roma por amor à palavra de Deus. Ele, irmãos, ainda preso, escrevia diversas cartas. Estudiosos dizem que o apóstolo Paulo não mais escrevia, pois ele tinha uma deficiência, ele estava com um problema muito sério de vista. Há até quem diga que quando ele fala do espinho da carne dele, está se referindo a essa enfermidade. Mas isso são só suposições. Vejam, o apóstolo Paulo ainda preso, irmãos, ele poderia assim se frustrar, irmãos. Não é verdade? O ser humano, ele se frustra muito rápido. Talvez até por não entender a real situação daquilo que ele está passando, daquilo que está acontecendo com a sua vida. O apóstolo Paulo, diferente disso, irmãos, ele entendia que estava ali para cumprir, irmãos, a palavra de Deus. Mesmo em cárcere, ele continuava escrevendo cartas, ou melhor, ditando cartas ao seu
auxiliar, o seu cooperador ali, para entregar às igrejas, cuidando dos irmãos, cuidando que os irmãos tivessem uma vida espiritual saudável. Muitas vezes o apóstolo Paulo, ele ficava sabendo que em tal congregação, em tal igreja, estava se acontecendo algo que podia tirar os irmãos do evangelho puro e verdadeiro. Como isso aconteceu aos Coríntios, ali a partir do capítulo 15, na sua primeira carta, quando ele fala sobre a ressurreição. Por quê? Porque ali na igreja de Corinto havia um grupo de irmãos que estavam descrendo da ressurreição. E isso estava fazendo com que muitos irmãos ali de Corinto viessem a se afastar do evangelho puro e verdadeiro. Então o apóstolo Paulo escreve aquela carta dizendo: olha, se nós esperamos em Cristo só nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Ele estava dizendo: não, a ressurreição é real. A ressurreição de Cristo é real, porque se não fosse, em vão nós temos pregado a vocês. E a fé de vocês é em vão também. E em vão também morreu o Senhor Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo, irmãos, entendeu a sua missão, que era pregar o evangelho não só em Jerusalém, não só no continente asiático, irmãos. Porque os irmãos, os apóstolos, irmãos, no início eles ficaram muito presos a Jerusalém, Samaria, Judéia, aquelas regiões ali circunvizinhas. Eles ficaram presos ali pregando o evangelho. Tanto é que em algumas situações a gente vê Paulo e Pedro entrar em um certo conflito, porque Pedro queria impor a circuncisão aos irmãos gentios, ou seja, Pedro estava preso ainda às tradições judaicas. E Paulo dizia: não, não é necessário, porque vocês foram salvos pela graça de Deus e não pela lei. A lei, ela não tem poder de salvar ninguém. A lei só traz à tona o pecado. Na verdade, a lei é a força do pecado. Porque se não houvesse lei, não haveria pecado. Ninguém ia saber que estava pecando. Era isso que o apóstolo Paulo passava para a igreja. Eles queriam, irmãos, que os irmãos eles não se prendessem a tradições. E sim que os irmãos passassem agora a seguir as instruções de Cristo. É por isso, irmãos, que nós vemos hoje em dia muita divisão entre, infelizmente, a igreja de Cristo. Porque algumas igrejas têm suas tradições e zelam por ela. Não é errado, claro. Mas isso termina criando um muro entre as demais congregações. E nós sabemos que a igreja de Cristo é uma só, porque é só um corpo. É apenas um corpo, não tem vários corpos. Um corpo apenas. E a cabeça é Jesus, o cabeça é Cristo. Então, muitas vezes, eu entendo aqui que muitas vezes as tradições, as doutrinas terminam nos afastando do Evangelho de Cristo. Claro, irmãos, que eu não estou dizendo que toda doutrina ela é prejudicial, não. Entendam-me que estou falando que algumas demasiadamente terminam afastando os irmãos do real propósito do Evangelho de Cristo. Evangelho esse, irmãos, eu estava até dizendo em casa por esses dias. Evangelho esse que muitos e muitas irmãos perderam a sua vida. Ou melhor dizendo, entregaram a sua vida, irmãos, para que esse evangelho chegasse até nós. Para que essa palavra, irmãos, que hoje nós temos, graças a Deus, temos toda a liberdade de ler e de pregar e de confessar essa fé, irmãos. Esse evangelho que chegou até nós, esse livro, irmãos, que hoje é um dos mais vendidos. E por que não dizer o livro mais vendido? É a Bíblia Sagrada. Esse livro, irmãos, ele só chegou até nós
Porque muitos e muitos irmãos entregaram a sua vida. Claro que com o propósito de Deus. Porque era um propósito de Deus em Cristo Jesus que todo homem viesse a ter o pleno conhecimento da verdade e fosse salvo. Homens doaram a sua vida, irmãos, para que hoje eu e você pudéssemos desfrutar dessa tão gloriosa palavra, dessa tão gloriosa herança, irmãos, que é a vida eterna. Então, que nós possamos sempre lembrar, irmãos, e também honrar esses sacrifícios, sendo fiéis ao Evangelho de Cristo. Porque assim vamos honrar o sacrifício de Jesus e também o sacrifício dos nossos irmãos, como Paulo, Pedro, os demais apóstolos e muitos irmãos que morreram posteriormente por amor à palavra de Deus. Como os irmãos que morreram nas arenas, ao serem entregues a animais famintos. Como os irmãos que morreram em Roma, na época em que Nero era o imperador, que muitos e muitos irmãos morreram queimados, irmãos. Estudiosos dizem que faltou madeira, irmãos, para queimar os nossos irmãos. Que nós possamos sempre honrar esses sacrifícios. Como? Honrando a Deus e o seu Evangelho. Porque esse Evangelho, irmãos, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, irmãos. Nós, já para encerrarmos, irmãos, nós vivemos, ao longo desses domingos, lições importantíssimas, irmãos. A primeira lição que vemos, que nós estudamos um pouco junto, foi a vida eterna, irmão. Uma esperança que todo cristão deve carregar. Nunca o cristão, irmão, deve esquecer, deve abrir mão dessa segurança, que é a vida eterna. Esse é o propósito de sofrermos. Esse também foi o propósito de nossos irmãos outrora ter padecido. Porque eles queriam ser salvos, eles queriam esse prêmio, que é a salvação, a coroa da vida, que Jesus fala lá em Apocalipse. E essa coroa, irmão, Jesus não está falando de uma coroa de um rei. Não, ele está simbolizando como que uma coroa de um atleta, uma recompensa por uma jornada trilhada. Entendem? Então, eles entregaram a sua vida por amor a essa recompensa. Então, que nós também venhamos ter essa segurança e não venhamos abrir mão dela em ocasião alguma. Depois, nós conhecemos um pouco sobre o sacrifício. Sobre o sacrifício que nos proporcionou essa tão grande recompensa. Depois nós vimos um pouco sobre aquele que se sacrificou para nos dar a vida eterna. E hoje nós vimos em rápidas palavras, em simples e humildes palavras, porque conheço minhas limitações, nós vimos um pouco sobre o Evangelho, que é aquilo que nos conduz até essa tão grande recompensa. Eu quero ficar por aqui, irmãos, hoje, em nossa aula. Espero que tenha sido claro aos irmãos. Se os irmãos tiverem alguma dúvida, podem entrar aí em contato conosco, que a gente vamos tentar fazer uma aula só para a gente ver e resolver algumas dúvidas junto com a Bíblia Sagrada, com a Palavra de Deus. Quero aqui, irmãos, convidar os irmãos a participar conosco à noite, né, nosso culto, que também vai ser nessa mesma esfera digital, online, a julgar que não podemos ainda nos juntarmos, irmãos, para adorarmos ao nosso Deus. Então, participe conosco, compartilhe para os seus irmãos, seus familiares, para os seus amigos, ou seja, chama todo mundo para cultuarmos a Deus essa noite e adorarmos a Ele, porque Ele é merecedor de toda a honra e de toda a glória.
Quero também, irmãos, orar com vocês e continuar, irmãos, pedindo aos irmãos que não se prendam a todas essas informações que estão sendo lançadas, que tenha fé em Deus acima de todas as coisas, irmãos. Veja isso apenas o suficiente. Assista e receba essas informações apenas para se atualizar, irmãos. Não se prendam a isso, porque isso termina causando mal a vocês. Vamos ter fé acima de tudo, porque a Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, nunca se abalam. Amém? Orem comigo. Querido Deus, maravilhoso Pai, Senhor, te agradeço, Senhor, pela tua palavra, Pai. Pai, te peço que a cada dia nos ensina, Senhor, a mesma, para que possamos caminhar, Senhor, em verdade e em justiça, Senhor. Te agradar, Senhor, e podermos desfrutar dessa segurança eterna, Senhor, dessa herança, Pai, que não está preparada, Senhor. Senhor, fica conosco, nos livra de todo o mal, Senhor, protege a nossa família, Pai. E, Senhor, por favor, cura a nossa terra, Pai. Sara o nosso Brasil e o mundo, Senhor, repreendendo esse vírus, Senhor. Pai, fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, fiquem na paz e até o próximo domingo.